Oi, eu sou a Yasmin e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha rotina universitária. Vão ser 2 dias comigo, mostrando totalmente a minha rotina. Se você não me acompanha, já seja muito bem-vindo, se inscreve, deixa seu like e também ativa o sininho, que é muito importante. Também coloca nos comentários o que você achar do vídeo. Como eu moro numa cidade muito pequena, eu estudo e trabalho na minha cidade vizinha, então eu tenho que acordar bem cedo pra pegar o ônibus intermunicipal para conseguir chegar lá na faculdade, que é mais ou menos 40 minutos, 1 hora de distância. E eu acabo que, como dependendo de ônibus, eu chego bem mais cedo do que o horário que começam as aulas. Então eu fico lá parada mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Eu acabo tendo que acordar às 5h45 para uma aula que começa às 8h20, mas tudo bem. Não sei se eu já acabei falando, mas eu tô cursando Arquitetura e Urbanismo, a primeira fase, e esse dia era História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo. As minhas aulas começam 8h20 e acabam às 11h, e a gente faz um intervalo no meio da aula também para ir lanchar. Quando as minhas aulas acabam, eu vou para pegar o ônibus mais ou menos 11h30. E enquanto isso, eu e os meus amigos, a gente fica no DCE, que é um cantinho para os universitários ficarem esperando, descansando e jogando Pacal. Mostrando o horário pra vocês, o ônibus sai mais ou menos 11h50 ali da faculdade e ele passa bem na frente do meu estágio, então aí tava botando pra vocês também algumas ceninhas de eu trabalhando lá no meu estágio. O meu estágio é na área da faculdade, eu trabalho na prefeitura da minha cidade vizinha e eu gosto muito do meu trabalho, é um trabalho muito bom. E eu trabalho daí do meio-dia até às 5h30 por aí, daí eu pego o ônibus para voltar para minha cidade. Quem já acompanha o canal desde o ano passado já sabe que eu sempre vivi na minha rotina integral, estudando num período, trabalhando no outro, porém não tem sido tão puxado e ao mesmo tempo tem sido tão puxado como o ano passado, porque o horário tem sido mais flexível, porque eu não tenho aula nas terças-feiras de manhã. Porém, a faculdade tem um peso bem maior do que a escola. Eu me sinto bem mais pressionada com a faculdade do que eu sentia na escola. Mas enfim, né? Vivendo e aprendendo. Quem acompanha sabe também que eu fiz a minha prova de geometria descritiva. Eu quero dizer pra vocês que eu fui bem. Eu tirei 8,5 porque eu errei uma questão. Porque eu esqueci como é que desenhava uma das formas. Mas tá tudo certo, tô bem contente com a minha nota. Aí já fui pegar o ônibus pra voltar pra minha cidade, 5h30, ele passa mais ou menos 5h45 e eu chego na minha cidade 6h15, 6h20. Nesse dia eu estava exausta, então eu fiz as minhas coisas e fui direto dormir, tava com muito sono. E agora, já no próximo dia, eu acabei de acordar nesse horário e eu acabei não mostrando minha rotina noturna do dia anterior, porque eu só cheguei em casa e já fui deitar porque eu tava muito cansada. E tem alguns dias que eu tô tão cansada que eu só chego, tomo banho e fico deitada até a hora de dormir, durmo bem cedo. Pelo fato desse ano ser faculdade, tem bem mais pressão, a rotina fica mais puxada por conta dessa pressão. E também porque eu sou uma pessoa meio desajeitada com o meu sono, eu tento regular, mas eu sempre me perco e durmo menos alguns dias, principalmente de segunda para domingo, que eu não consigo dormir cedo, porque eu já não acordei tão cedo no domingo, então eu durmo mais cedo nas segundas, para tentar repor o sono. Eu sempre deixo a minha bolsa organizada no dia anterior, porque como de manhã é bem corrida, é bem cedo, e o processamento não tá normal ainda, a gente acabou de acordar, então nunca se sabe o que vai se esquecer nesse horário, então eu sempre deixo tudo organizadinho. E aí eu já fui fazer minha skincare, escovar os meus dentes, que eu prezo muito pela minha skincare, porque a minha autoestima varia muito conforme a minha pele, então eu sempre tento deixar ela o mais uniforme possível. Eu não me arrumo pra ir pra faculdade, não me arrumo muito, eu faço o básico do básico, eu não passo maquiagem, nada. Eu queria até mudar isso, queria começar a passar um corretivo, pelo menos, um rímelzinho, alguma coisa assim. Porém, como é tudo bem corrido e eu não consigo dormir mais cedo do que eu já durmo, eu acabo que não consigo, mas era uma coisa que eu gostaria de mudar. Nesse dia, o meu pai me levou na parada, que é bem pertinho da minha casa, mas como ele trabalha pro mesmo lugar, nesse dia, como ele foi trabalhar, ele aproveitou para me levar. E aí eu fiquei esperando o ônibus. Eu chego na parada mais ou menos 6h25 e o ônibus chega pelas 6h30. Aí, como eu já falei, eu chego lá na faculdade por volta das 7 horas, e daí a minha aula começa só às 8h20. É um trajeto bem chato porque eu sinto bastante sono no ônibus, mas eu não consigo dormir porque
Nunca se sabe em que parada a pessoa que tá do lado vai querer descer, então eu não me sinto confortável para dormir, eu só dou aquelas piscadas demoradas. Nesse dia a gente estava tendo aula de desenho em plástica e a gente estava desenhando esses bonequinhos aí que são chamados de calungas, que são usados para, num desenho de uma edificação, você medir o tamanho, ter uma noção do tamanho da edificação por causa do bonequinho. Meu professor vai falar ali, vocês vão ver. Vai ter esse tamanho. Entenderam? Então, basicamente, nessa aula a gente ficou desenhando esses calungas e também treinando desenhos de vegetação, porque o meu professor estava ensinando pra gente os detalhes na hora de fazer um desenho e deixar o desenho mais realista, digamos assim. Atualmente eu tô tendo 5 matérias, que seria Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, Introdução à Arquitetura e Urbanismo, Geometria Descritiva e Desenho e Plástica. Aí tem um dos dias que eu tenho aula de laboratório, são só atividades que são enviadas como se fosse por um classroom pra gente. E aí eu tava mostrando os desenhos e esse casal de velhinhos aí é o Leôncio e a Dalva. A gente apelidou eles carinhosamente assim. A gente foi fazer a hora do lanche mais tarde nesse dia, então depois eu só filmei indo de ônibus pro meu estágio. Inclusive a porta do ônibus não tá mais fechando direito, não sei o que aconteceu com aquela porta. E aí, nesse dia eu não consegui gravar nada no estágio, então agora já estou voltando pra minha cidade. E como o motorista deixou as luzes apagadas, só pra vocês verem como é escuro quando eu tô voltando pra casa. E aí cheguei, já fui pegar o meu pijaminha e fui direto tomar um banho. Pra mim não tem nada mais relaxante, mais gostoso do que chegar e ir direto tomar um banho bem quentinho. Tava mostrando aí esses dois produtos que eu uso depois de lavar o cabelo, que é um protetor térmico e um creme, acho que pra pentear. E eu sempre passo depois de lavar o cabelo. Eu geralmente não seco ele, mas como dessa vez ele tava bem molhado e já era mais ou menos 7h30, eu decidi secar. Aí eu passo os cremes e depois eu passo a escova, ou eu passo os cremes e espero ele secar naturalmente. E eu gosto só de modelar as pontas com a escova, às vezes. Olha o resultado do meu cabelo, como ficou lindo, super brilhosinho. Acabei de lavar e secar o cabelo, agora ele tá super macio, super sedoso. E agora eu vou arrumar o meu quarto, que como eu cheguei faz um tempinho da faculdade do estágio, eu deixei as coisas tudo aqui por cima. E daí agora eu vou dobrar, deixar tudo ajeitadinho e começar o meu planejamento do final de semana e ver se eu já consigo começar a realizar algumas metas do meu final de semana, porque a minha madrinha vai vir aqui em casa, então eu vou aproveitar bastante com ela, que faz muito tempo que eu não vejo ela, eu tô com saudade. Então eu vou tentar adiantar as coisas hoje pra ter bastante tempo livre com ela amanhã. Não, sério, olha que furdunço isso aqui, minha bolsa da faculdade. Só que assim, no fim, gente, não é tanta coisa bagunçada. Que vocês veem aqui que eu joguei umas roupinhas e deu, sabe? Tem o meu reloginho e o meu fone aqui. Mas fora isso, não tá muito bagunçado. Tem só umas peças de roupa aqui. Aí eu vou dobrar o que eu vou deixar guardado, levar pro cesto, que é do cesto, e deixar tudo ajeitado e guardar a bolsa também. Que vocês sempre me perguntam de onde ela é, e ela é da maravilhosa GoCase, assim como as capinhas, a lancheira, a bateria portátil, tudo da GoCase, e a gente tem cupom Yasmin lá no site, vou deixar ali na descrição. Então eu comecei a arrumar o quarto, mas primeiro eu coloquei uma meia no meu pé, porque agora que o clima tá esfriando, meu pé fica muito, muito gelado. E aí eu fui arrumar as coisas, como era pouquinha coisa, eu arrumei assim em questão de 2 minutos, foi muito, muito rápido. E já deixa o quarto com uma cara bem melhor, né? Foi só dobrar algumas pecinhas de roupa. E depois eu já fui fazer o meu planejamento, que eu falei que eu ia fazer, né? Eu já planejei direto na segunda-feira as metas do final de semana
e feriado tudo, porque eu achei que ia ficar mais fácil. E eu só vou dando check conforme eu for fazendo, e aí o que for ficando vai ficando para os outros dias. Aproveitando para dizer que esse planner é da Caderno Studs e o estojinho que vai aparecer é da loja More. Então, caso vocês queiram utilizar algum dos materiais que eu também utilizo, é só ir ali na descrição, que tem todos os sites e cupons dos materiais que eu uso aqui no perfil. Eu digo em todos os vídeos, eu vou continuar dizendo, planejamento é a melhor coisa inventada pelo ser humano, ajuda muito na minha produtividade. E eu acho que isso ia ser essencial para que eu tenha um feriado bom, um feriado que seja muito bem aproveitado, tanto nas questões das minhas pendências e também na questão do meu descanso, porque como eu falo para vocês, a minha rotina tá puxada, eu tô ficando cansada e quando você vai ficando mais do que cansado, esgotado, você acaba que não consegue mais cumprir com tarefas simples. Então é bem importante descansar quando é preciso para não chegar num nível de esgotamento. Isso é muito, muito importante. E depois disso, arrumei as minhas coisas e fui deitar, baixei bem a luminosidade da minha LED, que fica nesse clima amareladinho e também bem escurinho que eu adoro. Ajuda muito a ir desligando a minha mente. E eu não mostrei, mas eu também gosto de acender as minhas velas aromáticas. E o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês gostem. Se inscrevam, deixem o like, comentário, ativem o sininho e me acompanhem no Instagram também. Um beijo e até o próximo. Tchau!